Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a mensagem de hoje, vamos lembrar aos amigos, por favor, que possam se inscrever, os que ainda não fizeram, no YouTube, no canal Videira Espírita. E também acionar o sininho para serem avisados das postagens. E gostando do vídeo, agradecemos muitíssimo que possam curtir o vídeo, não é? Tocar naquela mãozinha que faz assim e ela fica azul. Muito bem. Agradecemos sempre, isso nos ajuda muito na divulgação do canal dentro da plataforma do YouTube. Ok. Nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 91 e tem o título de Campo de Sangue. É uma mensagem que nos leva a refletir sobre a oportunidade de estarmos mais uma vez podendo escolher o Cristo. Se em outros momentos do passado tivemos com certeza também esta oportunidade, mas muitas vezes não foi o Cristo que escolhemos. E isso alimenta a roda de provas e de expiações e nos mantém presos a um mundo de provas e expiações. E aí compromete a nossa aquisição de virtudes, toda vez que abrimos mão das conquistas espirituais pelas conquistas materiais, julgando que essas são as que realmente importam. Quantas vezes ainda vemos pessoas escolhendo assim e gostamos de pensar que nós não escolhemos mais assim, mas sabemos que muitas vezes escolhemos também. Então, penso que essa é uma mensagem muito valiosa, porque estamos encarnados e esse é um período de um valor sem igual. Então, vai nos contar aqui o versículo que Emmanuel vai destacar, está inserido num contexto que muito bem vai ser explicado aqui por Emmanuel. Então vamos ouvir dele mesmo. O versículo é o versículo, já está aqui, não é? 8, do capítulo 27, do evangelista Mateus. E nos diz o seguinte, então, narração do próprio evangelista. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Emmanuel comenta dizendo o seguinte: desorientado em vista das terríveis consequências da sua irreflexão, Judas Iscariotes, aquele dos 12 apóstolos que entregou Jesus com um beijo numa negociata que envolveu 30 moedas, mas que na verdade o que ele queria é que Jesus mandasse que seus anjos tomassem o poder. E é claro, ele como apóstolo, dentro da nova ordem social, ele teria um cargo importante, sem dúvida. Então ele queria que o poder do Cristo se estabelecesse aqui, no plano encarnado. Não entendeu? Nada. E continua então o nosso Emmanuel dizendo: desorientado em vistas das terríveis consequências da sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes
e restituiu-lhes, ou seja, devolveu a eles, as 30 moedas. Isso depois, obviamente, de Jesus ter sido preso. Atirando-as a esmo no recinto do templo. Então, ele não entregou na mão de ninguém. Ele atira. Obviamente, elas vão cair lá no chão do templo. Os mentores do judaísmo, ou seja, aqueles que deram as 30 moedas de prata a Judas Iscariotes, concluíram então eles que o dinheiro, aquele dinheiro, aquelas 30 moedas, constituía preço de sangue. Vamos pensar, não é? Um amigo vendendo outro. Porque não interessa as intenções, não é? Intenções. Na prática foi isso. Foi uma traição. E Jesus foi entregue aos seus inimigos que o queriam morto. E eles conseguiram, então, colocar seu plano nefasto em ação. Embora tudo isso já tivesse sido previsto por Jesus e predito pelo Mestre, Judas Iscariotes se permitiu ser aquele instrumento de escândalo. O escândalo é o mal moral. Com certeza, a traição é um mal moral. Ah, mas Jesus o perdoou. Mas não tem nada a ver com o perdão do ofendido. Tem a ver com o perdão da nossa própria consciência. É com a nossa própria consciência que adquirimos a dívida. O outro, não. Às vezes ele compra a dívida e fica lá, rancoroso, ressentido, muitos querendo se vingar, mas não tem nada a ver com ele. Por isso que o perdão é uma libertação. Porque o mal feito é feito, na verdade, contra a consciência do próprio ofensor. E daí a necessidade de expiar para harmonizar a consciência consigo mesma. Então, os mentores concluíram que o dinheiro, aquele dinheiro, constituía preço de sangue e, buscando um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, ou seja, um cemitério onde os estrangeiros fossem enterrados, denominado desde então campo de sangue, devido a essa herança, vamos dizer, né, da ideia de que o dinheiro usado na compra desse cemitério foi o dinheiro instrumento dessa traição. Traição que levou a uma morte extremamente violenta e sanguinária, podemos dizer assim, não é? Alguém crucificado no madeiro. Profunda a expressão simbólica dessa recordação e com a sua luz, com a luz que Emmanuel vem nos trazer, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o Mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros, permutando o Mestre. Isso quer dizer, abrindo mão dos ensinos do Evangelho, dos ensinos cristãos, por vantagens transitórias, passageiras, materiais. Abrindo nós mão, quando assim o fazemos, de adquirirmos as virtudes que o Evangelho nos incita a adquirir, para continuarmos investindo nas nossas paixões, nos nossos vícios morais. Quando, continua Emmanuel, quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, lembrando aqui Judas, não é? Quando ele parou e examinou a extensão do seu engano, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos
em que se comprometeram na luta humana. Isso quando a pessoa ainda desperta aqui. Muitas vezes não desperta aqui. Esse despertamento só vai acontecer muitas vezes lá no mundo material, quando a pessoa se dá de cara com as consequências infelizes das suas escolhas infelizes, não é? Quem planta, colhe. E se não colhe aqui, vai colher lá. Todavia, com esses frutos amargos da decepção, Judas achou que uma coisa ia acontecer e não aconteceu. E lhe veio um vazio, e lhe veio um enorme arrependimento. Muitas vezes nós vamos ver que isto vai acontecer mais quando a pessoa está envelhecendo e passa a avaliar suas escolhas de mais jovem. Então, se a pessoa ainda tem essa oportunidade de viver um pouco mais, e nós vemos isso, não que não vai acontecer com pessoas mais jovens, mas com a idade nós vamos, com uma maior vivência, nós vamos constatando mais resultados de nossas escolhas e vamos ver o que valeu a pena e o que realmente não valeu ou não tem valido a pena. E aí, muitas vezes, é claro, as pessoas percebem que não dá para voltar atrás e se amarguram. Não é incomum de acontecer. Então ele diz, procuram então essas pessoas desesperados, os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes o quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, não dá para voltar atrás assim, não é? Porque tem certas consequências que são irremediáveis. Ele entregou os 30 dinheiros, né? As 30 moedas. Mas Jesus não voltou. Isso não voltou atrás. Então não adianta fazermos apenas uma parte do movimento. O movimento todo ele tem que ser completo. Não adianta só o arrependimento. Após o arrependimento deve vir a reparação. Continua o nosso Emmanuel. Então, todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas. Então, essas as consequências, porque a consequência vamos dizer, dos valores que foram usados na traição, foram usados aqueles 30 moedas para a compra daquele cemitério. E da mesma forma, as consequências das nossas escolhas infelizes também servem para adquirirmos o campo de sangue, conforme bem nos diz Emmanuel, das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, porque sim, nas expiações é que vamos conseguir realmente enterrar, deixar para trás as infelizes escolhas que fizemos no passado. E fizemos no passado estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Então, isso é que acaba nos colocando em risco diante de nós mesmos. Perdermos o foco, perdemos a meta de quem devemos seguir. Quem devemos seguir? O que devemos seguir? E como seguir o que queremos? Com fé, com confiança, porque vamos apanhar. Olha, imaginemos, reconhece-se o verdadeiro espírita, sinônimo de verdadeiro cristão, pela transformação moral, pelos esforços que faz em conter as suas más tendências. Isso é muito difícil, mas é o ideal divino da perfeição em Jesus Cristo, não é? Então,
esse esforço em, contendo as más tendências, desenvolvermos as nossas virtudes. E ele conclui dizendo: irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das encarnações. Quem? Nós todos. Em luta por enterrar os pretéritos crimes, ou seja, os crimes do passado que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperecível, então não troquemos o Cristo imperecível, que não morre, suas lições não morrem, por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário, ou seja, caso o troquemos de novo, continuarás circunscrito, ou seja, fechado, à região escura da carne sangrenta. Sim, porque a nossa carne é sangrenta, não é? Tem sangue, é sangrenta. E essa carne sangrenta é aqui do mundo encarnado. E o mundo encarnado é um mundo que nos é imposto para o nosso crescimento espiritual moral. Então, temos que nos submeter à reencarnação até estarmos livres dessa roda compulsória das reencarnações, que é como ele bem chama, região escura da carne sangrenta. É uma imagem bem interessante dessa conjunção a qual temos que nos submeter, que é, temos que reencarnar. E temos que reencarnar. E depois, temos que reencarnar até quando? Até quando as minhas virtudes me permitam não mais precisar reencarnar. Até quando as minhas escolhas não me coloquem na situação, ou as minhas escolhas infelizes não me coloquem na situação de eu ter que voltar para refazer as escolhas, desta vez de uma forma feliz. Ou seja, não viciosa, mas desta vez virtuosa. É algo que é importante para pensarmos. Como, sim, tudo que ele fala é importante que pensemos, mas vamos pensar quantas vezes nós estivemos aqui, quantas vezes saímos daqui desanimados com a nossa performance. Eu não sei, não lembro. Ainda estamos no planeta Terra? Tá? Se ainda estamos no planeta Terra, é porque a nossa caminhada ainda não foi luz, né? Se fosse luz, a gente estava num planeta melhor. Não estávamos no planeta de provas e expiações. Se estamos aqui, ainda estamos sujeitos a expiações, ou seja, ainda estamos respondendo pelas escolhas infelizes. Temos muita coisa por melhorar, ajuda, recursos, oportunidades não nos faltam. Amparo não nos falta. Bênçãos não nos faltam. Agora, nem Jesus vai fazer a nossa parte. Vamos então orar ao nosso Mestre amado, agradecendo mais uma vez e sempre pelas bênçãos e oportunidades que temos recebido. É justo. Oremos então, amigos. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade reencarnatória de estarmos revendo em situações as mais variadas as nossas escolhas do passado. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos vigilantes a fim de que as nossas escolhas, desta vez, possam nos favorecer. Para isso, Senhor, ajuda-nos a estarmos vigilantes,
Ajuda-nos a lembrarmos-nos da oração. Lembrarmos da presença amorosa do nosso anjo guardião ao nosso lado, querendo a todo custo nos ajudar. Ajuda-nos, Senhor, a estreitarmos essa amizade pelos laços da comunhão mental com esse amigo invisível. E isso se dará, sabemos, Senhor Jesus, apenas pela sintonia. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos a isso, porque queremos aproveitar esta oportunidade atual. Não mais, Senhor, fazendo escolhas que tanto nos comprometeram no passado e das quais muitas ainda estamos respondendo nessa atual encarnação. Te agradecemos, Senhor Jesus, todas as oportunidades e bênçãos que recebemos. Ah, Senhor, ontem não oramos por Emmanuel, tínhamos destacado que o faríamos. Abençoa esse irmão querido, através do qual tantas luzes estão nos vindo de pensamentos positivos, de reflexões ricas, Senhor, sobre a nossa jornada. Que ele possa receber, aonde quer que se encontre, o nosso carinho mais profundo, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. Que o nosso querido Chico, que lhe serviu de instrumento, receba também o nosso carinho profundo. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja conosco, as tuas bênçãos, no nosso lar, com os nossos familiares, amores, afetos, aqui no mundo espiritual, mas também te pedimos, Senhor, por todo o nosso irmão de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus amado, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos juntos, mais uma vez, com o programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.